A palavra de Deus diz que todo homem tem que se apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus, que nós temos que estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa fé. Queridos, eu estou aqui de atrás da minha biblioteca hoje para falar um pouco a respeito da necessidade do conhecimento. Quando Jesus era criança ainda, 12 anos, a palavra de Deus dizia que ele crescia na graça e no conhecimento. Hoje eu quero falar um pouquinho do conhecimento. Como nós vamos ensinar a palavra de Deus se não estudamos essa palavra, se não a conhecemos? Nós não temos base para podermos direcionar a nossa vida e a vida das pessoas que muitas vezes estão dependendo de nós. Nós não podemos pegar um texto fora do contexto para virar pretexto. Nós não podemos fazer as nossas interpretações liberais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela teve somente um autor, que foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, e escrita para um destinatário específico. Por exemplo, Filipenses foi escrito para a igreja de Filipos, Colossenses para a igreja de Colossos, Tessalonicenses para a igreja de Tessalônica. Então, havia um autor único, que era o Espírito Santo, e um destinatário específico, que era uma igreja há 2013 anos atrás. Então nós temos que compreender que para que nós possamos aplicar a Bíblia, nós precisamos conhecer o contexto na qual ela foi dada ao homem. Precisamos conhecer a cultura, precisamos conhecer a geografia, precisamos conhecer o clima, muitas vezes o cotidiano, para que nós possamos fazer uma interpretação coerente da palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Aí você encontra um botânico que diz para você, não, isso não é verdade, por isso que eu não creio na Bíblia. Existem outras sementes muito menores que o grão de mostarda. A Bíblia está cheia de erros. Querido, a Bíblia ela foi dada dentro de um contexto. E na época que Jesus falou isso ao povo judeu, porque Mateus foi escrito aos judeus para mostrar que Jesus era o rei dos judeus. E quando esse texto foi dado para um povo específico, dentro de um tempo específico, de uma cultura específica, as pessoas entenderam exatamente o que Mateus estava falando. Porque naquela época existiam vários padrões de medidas. Tiro de pedra, tiro de lança, tiro de arco. E existia também o menor padrão de medida de Israel, que era a semente de mostarda. A menor de todas as sementes conhecidas na época e o menor padrão de medida do povo de Israel. Então você percebe que o Espírito Santo não vai te revelar, não vai te dar a inspiração de entender aquilo que já está revelado e precisa ser estudado. Então as pessoas confundem inspiração com transpiração. Muitas vezes nós temos que transpirar, nós temos que estudar a palavra de Deus, nos aplicar à palavra de Deus. Tem algumas pessoas que chegam a dizer o absurdo que a letra mata, citando um texto que não tem nada a ver com estudar a palavra. O que mata, a letra que mata, é a letra da lei, é vivermos a lei e não estudarmos a palavra. Como é a palavra de Deus, que é fonte de vida, vai matar alguém? Quanto mais estudamos a Bíblia, mais conhecemos os padrões de Deus, mais conhecemos a vontade de Deus e mais podemos ter uma vida conforme o seu desejo e a sua vontade. Por isso, precisamos crescer no conhecimento. Reserve tempo para estudar, reserve tempo para ler um comentário. Como vocês veem aqui, ó, vários comentários, para vocês terem uma ideia, olha aqui, só esses comentários aqui são os comentários do Novo Testamento. Olha só, a Bíblia toda é comentada. Aqui, ó, nós temos os comentários do Antigo Testamento, versículo por versículo. Aqui nós temos do Novo. Aqui nós temos grego, hebraico, grego, hebraico. Novo Testamento, grego. Velho Testamento, hebraico. Precisamos conhecer o que a palavra de Deus nos ensina. Porque se continuarmos a achar que o Espírito Santo vai revelar aquilo que nós precisamos estudar e já foi revelado, nós vamos falar um monte de besteiras no púlpito. Fica com Deus, que Deus te abençoe. E depois vamos falar a respeito do conhecimento, não somente do conhecimento, mas da graça de Deus. Deus abençoe e até lá.